Para quem está aqui de primeira vez, a gente faz o devocional todos os dias, às 7h45 da manhã. E nós estamos lendo o livro do Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, capítulo 10 e capítulo 11 hoje. Amém? Glória a Deus, aleluia? Então vamos lá. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo, se você estiver em casa, se não, apenas escute, amém? E vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco, no profundo, no oculto e no secreto. Creio que Ele vai trazer respostas, creio que Ele vai falar conosco, amém? Então vamos lá. Deuteronômio capítulo 10, diz assim: Deus talha a lei na rocha de novo. Depois desses eventos, o Senhor me ordenou: corta 2 placas de pedra como as primeiras, e sobe para encontrar-se comigo no alto monte. Faze também uma arca de madeira. Escreverei sobre as placas as palavras que foram gravadas nas primeiras tábuas que quebrastes, e tu as colocarás na arca. Assim fiz uma arca de madeira de acácia. Cortei 2 placas de pedra, como as primeiras, e subi a montanha, com as 2 tábuas nas mãos. Ele então escreveu sobre as novas tábuas o mesmo texto que havia escrito antes, os 10 mandamentos que Yahvé vos havia proclamado no monte, no meio do fogo, no dia em que estáveis todos unidos em assembleia. Em seguida, o próprio Yahvé entregou-as a mim. Depois dei meia volta, desci da montanha e coloquei as 2 tábuas na arca que eu havia feito. E elas permaneceram lá, conforme o Senhor me instruíra. Os filhos de Israel partiram de Berote Benem e Riacã, dos poços de Jaacanitas, e dirigiram-se para Moserá. Ali Arão morreu e foi sepultado, e o seu filho Eleazar foi o seu sucessor como sacerdote. Dali partiram para Gudigoda, e de lá para Jotibadá, terra de muitos ribeiros. Naquela época, Yahvé separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Eterno, a fim de ministrar e pronunciar bênção em seu nome, como se faz ainda hoje. É por esse motivo que os levitas não têm nenhuma porção de terra ou herança entre os seus irmãos. O Senhor é toda a sua herança, conforme Yahvé, o seu Deus, lhe prometeu. E Moisés continuou historiando ao povo: Permaneci no alto do monte durante 40 dias e 40 noites, como da primeira vez. E o Senhor ouviu o meu clamor ainda esta vez, e decidiu não destruir-vos a todos de uma vez. Então ordenou-me o Senhor: levanta-te e vai, conduz este povo no caminho em que deve andar, a fim de que tome posse da terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Povo de Deus, deixa eu falar algo aqui. Que aí muitas pessoas, para quem já está aqui acompanhando as lives há mais tempo, já me ouviu falando isso, amém? Mas eu vou falar para quem é de primeira vez e às vezes tem dúvida de por que você deve participar de uma comunidade local. Por que você precisa estar dentro de uma igreja? Eu preciso deixar uma coisa muito bem clara aqui, falar algo aqui. Satanás, ele tem tramado muito para destruir o corpo de Cristo. Amém? Nós sabemos que eu e você somos a igreja, que nós não precisamos precisamente de uma igreja de parede, amém? Para encontrar a presença do Senhor. E o que Satanás tem feito é usado até mesmo homens e mulheres que já foram de Deus, que já tiveram na presença de Deus, mas que se desviaram pelo meio do caminho e que ficam pregando que não é necessário você estar dentro de uma igreja para você falar com Deus, que não é necessário você estar no meio de uma comunidade para você ter acesso ao Senhor. De fato, não é extremamente necessário, mas nós precisamos fazer parte de um corpo. E aqui nós acabamos de ler e eu vou ler de novo para vocês, para entender e tirar esse sofisma de uma vez por todas da cabeça do povo de Deus. Porque o que tem acontecido é o que muitas pessoas estão saindo da igreja, estão deixando de ir para a igreja, e isso é uma estratégia e manobra demoníaca. E aqui eu vou ler algo, amém? Vamos lá. Versículo 4. Ele então escreveu sobre as novas tábuas o mesmo texto que havia escrito antes, os 10 mandamentos que Yahvé vos havia proclamado no monte, no meio do fogo, no dia, agora presta atenção, que estáveis todos
unidos em assembleia. Todos unidos em assembleia. Isso daqui mostra para mim e para você, povo de Deus, que existem coisas, existem ordenanças, existem decretos, existem bênçãos que só vão ser liberadas quando o povo está unido em corpo, quando o povo está em unidade. Então, por que Satanás tem tentado, Michele, fazer com que as igrejas se tornem vazias? Porque ele sabe exatamente o poder que tem da unidade. Ele sabe exatamente o poder que tem da comunhão. Ele sabe exatamente o poder que tem de pessoas estarem reunidas. Escuta o que eu vou falar aqui. De pessoas estarem reunidas através do nome de Cristo. Porque lá no Novo Testamento, a palavra nos diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos em nome do Senhor Jesus, ali ele se faz presente. Então, por que ele quer enfraquecer o corpo de Cristo? Porque existem decretos que são liberados quando nós estamos em unidade, porque existem ordenanças, porque existem coisas que só são liberadas quando nós estamos inseridos no corpo. E um corpo sem membro, ele morre. A gente precisa entender algo. E outra coisa principal, um corpo, ele vive sem um braço, ele vive sem um olho, ele vive sem uma perna, ele vive sem um rim, ele vive sem um fígado, ele vive. Mas um braço não vive sem um corpo, um olho não consegue enxergar se não tiver um corpo, uma mão não consegue ter nada, não consegue ter o papel de uma mão sem um corpo. Então a estratégia que Satanás está fazendo nos dias de hoje é enfraquecer os membros para que, consequentemente, o corpo perca a vida. E povo de Deus, está cheio de gente que está deixando de viver as bênçãos de Deus, de chegar no destino profético, porque está saindo do corpo. Por quê? Porque Satanás quer enfraquecer o corpo de Cristo para poder o quê? Deixar o corpo dele forte. Porque automaticamente, quando você não está em comunhão com o corpo, de alguma coisa você está se alimentando. Ai, não, mas eu faço os meus devocionais em casa. Aí eu quero te fazer uma pergunta, exatamente, deixando isolado, é isso que eu ia falar agora. Aí eu quero te fazer uma pergunta para você que tem esse pensamento que você está se deixando contaminar com esse tipo de pensamento. Por que você acha que você está tão fraco? Por que você acha que você não está tendo força de você conseguir? Por que você acha... Isso daqui é para quem não está indo para a igreja, entendeu? E aí, vamos lá. Vamos por partes. Por que você acha que as batalhas parece que está sendo muito mais pesada para você, que não está inserido dentro de um corpo? Ai, Michele, mas quando eu tô lá, parece que as coisas não mudam. Mas quando eu tô lá, eu só vejo coisa errada. Glória a Deus, aleluia, porque você tá lá, porque eu tô lá. Porque se a igreja fosse perfeita, se não tivesse coisa errada, se não tivesse pessoas fazendo coisa errada, nós não estaríamos mais aqui. Eu não estaria fazendo essa live, porque Jesus já tinha voltado e resgatado a noiva. Porque ela já estaria sem mácula e sem ruga. Então, o que Satanás coloca é: eu não vou para a igreja porque o louvor é assim. Eu não vou para a igreja porque rouba o dízimo. Eu não vou para a igreja, você não vai para a igreja porque você está fraco. Porque você se deixou contaminar por sofismas. Porque você não está tendo uma visão de unidade, de comunhão, de pluralidade, na verdade. Você está pensando em si próprio. Ah, eu não vou para a igreja porque eu não tenho tempo. Mas e se alguém chamar você para ir no aniversário? Você vai arrumar tempo. E se alguém chamar você para você ir para um cinema? Você vai arrumar tempo. O tempo é a gente que faz. Assim como é a desculpa que a gente dá. Então a gente precisa entender algo. É tempo, povo de Deus, de levantar a igreja verdadeira, genuína. A igreja que vai fazer com que Cristo venha e busque. A igreja, o corpo santificado, remido, lavado. Não cai nessa. Se existe alguém aqui nessa live que está preso a esse sofisma de que, ai, eu não vou para a igreja porque isso, porque aquilo outro, em nome de Jesus, irmão, eu declaro, irmã, em nome de Jesus, que esse sofisma é quebrado, anulado agora,
em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus, que toda mentira das trevas, todo demônio que tem alojado nas mentes caiam por terra agora. Eu declaro, Pai, que estas almas elas se tornam livres para elas poderem ter acesso ao corpo. Porque, Pai, é no meio do teu povo, no meio da comunhão, no meio, Pai, da celebração solene dos filhos de Deus, em que muitas bênçãos são derramadas, em que um, papai, troca de fardo com o outro, em que nós vivemos, ó Pai, em comunhão. Pai, a tua palavra nos mostra que Jesus ele não fazia, Senhor, o ministério dele sozinho. Ele estava sempre reunido, papai, com 3, 12 ou multidões, mas ele sempre estava, pai, em meio a pessoas. Não existe ministério, não existe pessoa que consiga viver sozinho. Não existe, não tem como uma pessoa querer andar com as próprias pernas. Primeiro que você tem que ter o Espírito Santo de Deus. E segundo que você tem que ter uma pessoa que já passou pelos perreios que você está passando para poder te direcionar e falar, é por aqui, é por ali. Não faz assim, faz assado. O que você está fazendo não é correto. Porque se você não pensa, se você não tem essa atitude, você se torna senhor de você mesmo. Você se torna senhor de você mesmo. Ai, mas eu não encontrei uma igreja que me agrade. Glória a Deus, aleluia, porque se não está te agradando é porque está te confrontando. Existem igrejas que estão tomadas por coisas erradas? Existem, mas eu tenho certeza que a graça e a misericórdia de Deus preparou um lugar que ainda tem um remanescente. Ainda tem um remanescente. E se não tem, o Senhor pode fazer de você um remanescente. O que acontece muitas vezes, amém, glória a Deus. O que acontece muitas vezes é que a gente não aceita o confronto. O que acontece muitas vezes é que a gente não aceita as coisas que talvez o pastor, o teu líder, vai falar. Mas deixa eu te falar, é para trazer cura, é para trazer alinhamento, é para você cumprir o seu destino profético. É para você, amém, em nome de Jesus, ir lá e viver o que tem que ser, viver o que tem que ser vivido. Talvez o Senhor quer que você permaneça um tempo, sim, dentro da igreja, para Ele poder te capacitar e você ir para uma outra comunidade. Ou talvez você tenha um chamado de pastor. Eu não sei o que o Senhor tem para a sua vida. Mas o que eu quero dizer para você é, não deixe os sofismas invadirem a sua mente, falando que você não precisa estar no meio do povo, que você não precisa estar dentro de uma igreja. É mentira. O Senhor fala no meio de todos aqueles que estão unidos em assembleia. Unidos para adorar a Deus. Unidos para ver a manifestação do fogo de Deus no meio do povo de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos lá. Versículo 12. A circuncisão espiritual do coração. Agora, portanto, ó Israel, que é que Yahvé, o teu Deus, pede de ti? Ora, apenas que tema o Senhor com amor reverente, andando em seus caminhos, servindo o eterno teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Eu vou orar de novo, eu vou ler de novo. A circuncisão espiritual do coração. Agora, portanto, ó Israel, o que Yahvé, o teu Deus, pede de ti? Ora, apenas que tema o Senhor com amor reverente. Nós devemos temer a Deus. E tem muitas pessoas que perderam o temor. Existem pessoas que estão perdendo o temor do Senhor. Saem pecando de forma deliberada. Saem pecando, fazendo as maiores atrocidades. E se diz e fala, eu sou cristã, eu sou cristão. Não, desculpa, mas até o capeta é, porque ele também acredita que Jesus Messias veio. A gente tem que se comportar como filho. E não perder o temor do Senhor, com um amor reverente, andando em seus caminhos, principalmente andando em seus caminhos e servindo ao eterno teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Não tem como a gente dividir. Tá com o coração em Cristo e a alma no pecado, ou a alma no pecado, não tem como.
É a palavra que traz lá em 1 Tessalonicenses, Senhor alinha corpo, alma e espírito. Não tem como viver na dualidade, não tem como. Metade de mim está servindo a Deus e metade de mim está servindo o mundo. Não tem como. Ou eu adoro o Senhor com todo o meu coração e com toda a minha alma, ou não tem como. É uma palavra do Senhor. É bíblico. Não é o pregador que está falando, não é eu que estou falando, não é missionário que está falando, é Deus que está dizendo. Usou a boca de Moisés para dizer, agora, portanto, ó Israel, que é que Yahvé, o teu Deus, pede de você? O que Deus tem pedido de vocês hoje, de mim hoje? Que nós venhamos temer o Senhor com amor reverente e que a gente venha andar nos caminhos dele, servindo o eterno, nosso Deus, de todo o nosso coração e com toda a nossa alma. O que isso representa de toda a minha alma? Que independentemente das minhas situações estarem boas ou ruins, eu vou adorar o Senhor e eu vou temer a ele. Eu não vou fazer alianças erradas. Eu não vou tirar os olhos da face de Cristo. Eu não vou desviar os meus caminhos da santidade. Eu não vou deixar as minhas emoções me governarem. Se está tudo bem, eu estou bem com Cristo. Se alguma coisa está mal, eu já... Epa, não. É a gente não deixar que a nossa alma nos governe, porque o que tem que nos governar é o Espírito. A nossa alma é enganosa, a nossa alma é tendenciosa a fazer com que a gente saia dos caminhos do Senhor. A nossa alma deseja pelas coisas da carne, porque é nela que fica gravado tudo aquilo que nos traz prazer carnal. Não é no nosso corpo físico, mas é no âmbito da alma. Então a gente precisa pedir para que o Senhor venha, em nome de Jesus, alinhar o nosso coração, a nossa alma, mas principalmente também a nossa mente. Porque a nossa mente é que dá comandos para o nosso coração. É por isso que quando uma pessoa tem morte cerebral, não tem mais o que fazer. Porque a mente é o cérebro que comanda o resto do corpo. Então, se você não preservar a sua mente, automaticamente você vai trazer morte para o teu corpo. Você vai fazer com que a sua mente libere pensamentos de pecado para a sua alma e o seu corpo vai ir lá e vai concluir, vai pecar. E está cheio de gente, povo de Deus, está cheio de pessoas que se dizem cristãs, que não têm a mente de Cristo e que são governadas pela alma. Se deixam se levar pelas emoções. Que só porque talvez Deus não respondeu a oração, às vezes até Deus respondeu. Só que não foi da forma como a gente queria. Eu não vou mais para a igreja. Faz birra com Deus. Ai, porque Deus não me responde. Ele responde, só às vezes não responde da forma como você quer. E às vezes ele também não vai responder mesmo. Que é para fazer com que, para ver se eu e você realmente ama ele e é temente a ele de corpo, alma e espírito. Se a gente vai permanecer no caminho com ele trazendo resposta ou não. Ah, e como é difícil não ter a resposta de Deus. Como é difícil a gente clamar, clamar, clamar e o Senhor falar, eis que não falo contigo. É difícil. Quem não passou por isso? Quem está passando por isso? Tem momentos em que a gente ora e o Senhor não responde. Ele vai deixar de ser Deus por causa disso? Não, mas a gente perde a nossa identidade de filho porque ele não responde. Porque aí a gente não suporta esperar. A gente não suporta passar pelo processo. Imagina se Jesus não tivesse suportado passar pelo processo. Eu e você não estaria aqui hoje. Nós estaríamos indo de tobogã para o inferno. É difícil não ouvir a voz de Deus? É, mas tudo tem um propósito e tem um porquê. Michele, por que às vezes Deus não vai permitir que eu escute as respostas das minhas orações? Porque Ele está te moldando, porque Ele está te forjando, porque Ele está fazendo com que você seja uma pessoa que vive literalmente pela fé. Deus não está falando comigo agora, mas eu vou continuar servindo a Ele, porque Ele é Deus. Deus não está me trazendo a resposta agora, mas Ele continua sendo Deus. Aí a gente tem que fazer o quê? Em vez de ficar questionando, a gente pega e pergunta para o Senhor, qual a lição que o Senhor quer que eu tire deste momento, Pai? O que o Senhor quer me mostrar? Onde que eu não aprendi? O que o Senhor quer? Qual é a lição do momento?
Porque com certeza ele está te forjando em alguma coisa. Porque a gente acha que se conhece, mas a gente não se conhece. A gente acha que sabe o que se passa na nossa vida, na nossa mente, mas a gente não sabe. E ser perseverante. Amém? Versículo 13. E que obedeças aos mandamentos e doutrinas do Senhor, que hoje te ordeno para a sua plena felicidade. Então, como é que a gente vai ter a plena felicidade? Gente, quando os pregadores dizem, desde lá dos primórdios do Evangelho, isso daqui é o nosso manual. Isso daqui é o nosso manual. É o nosso manual. Amém? Tudo que a gente precisa viver tudo que a gente precisa fazer para viver na plena felicidade está escrito aqui. E não é difícil. É a gente que complica. Está escrito aqui, para a tua plena felicidade. Então, Michele, para mim ser plenamente feliz, o que eu preciso fazer? Adorar o Senhor com amor reverente, andando nos caminhos dele, servindo a ele de todo o coração e de toda a alma, e obedecendo os mandamentos e doutrinas. Ponto. Amém? Espera aí, gente. É que a pessoa sempre vem... Pronto. Agora foi. Amém? Glória a Deus. Versículo 14. Eis que os céus e os céus dos céus... Presta atenção aqui agora. Eis que os céus e os céus dos céus, a terra e tudo o que nela existe, tudo, absolutamente tudo, pertence a Yahvé, o Senhor teu Deus. Por que a palavra diz aqui, eis que os céus e os céus dos céus? Porque a gente tem uma visão muito limitada de mundo espiritual. O céu, povo de Deus, existe a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima dimensão. Na nossa concepção, a gente aprendeu que só existe o quê? O céu onde Jesus habita. Amém? O primeiro e o segundo céu. Mas não é uma verdade. Existe mais céus. E eu já expliquei isso e eu vou falar aqui para quem é novo. Nós estamos na primeira dimensão. Existe aqui a terra. Acima de nós está o segundo céu. O que é o segundo céu? O segundo céu é onde acontecem as batalhas espirituais. É onde estão os anjos e os demônios, aonde há uma guerra espiritual, aonde Satanás fica lutando todos os dias para querer a minha alma e a tua alma, e aonde os anjos do Senhor vêm todos os dias para guerrear e pelejar pelos filhos do Senhor sobre a face da terra. Então, no segundo céus é onde acontece o nível de batalha espiritual. Aí existe o terceiro céu, que é o céu dos céus. É onde o Senhor Deus está sentado. E ele está sentado e os seus pés estão sobre o quê? O segundo céu e o terceiro céu. E aí, para mim e você chegar e ter acesso ao Senhor na plenitude da presença dele, na plenitude da glória, na plenitude do fogo do Espírito, nós temos que romper o segundo céu. Então, a palavra nos fala o quê? De forma indireta, que nós devemos passar pelo campo da batalha. Passar em meio à guerra que está travada contra a minha vida e contra a tua vida, para que a gente possa chegar na plenitude da palavra de Deus, na plenitude da presença, para que a gente possa se prostrar aos pés do Criador, no trono dos santos dos santos. Então entenda que a batalha espiritual, é por isso que Jesus diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Que se eu e você tiver ânimo para passar pelas batalhas, nós vamos chegar no terceiro céu, no céu dos céus. Só que muitas vezes o que acontece é, como aconteceu com Daniel, a gente fica travado no segundo céu. Por quê? Porque existem principados e potestades que estão guerreando contra a minha vida e contra a tua vida, contra a noiva do Cordeiro, contra a minha casa, contra a tua casa, contra os nossos filhos, contra o nosso casamento, contra tudo que carrega o nome de Cristo de forma direta ou indiretamente. Entenda. Por que Satanás ataca tanto
os filhos de Deus, Michele, porque ele sabe que se ele tiver um embate diretamente com o Senhor, ele é anulado. Ele é aniquilado, consumido pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Então ele tenta vir destruir a coroa da criação. Ele tenta vir e fazer com que eu e você seja atingido para tentar ferir o coração de Deus. E às vezes ele consegue conseguir. Às vezes ele consegue. Porque a gente não passa pelo âmbito da batalha. A gente para. A gente desiste no meio da guerra. A gente deixa de viver o que estava escrito aqui nos versículos 12 e no versículo 13. Entenda, com Cristo você é mais que vencedor. Eu sei que pode estar sendo terrível, é difícil, cada um sabe o momento de dificuldade que passa. Quem sou eu para falar que a tua batalha não é batalha? Quem sou eu para falar? Eu não sei o que você está passando, assim como você não sabe o que eu passo. Mas uma coisa eu posso te garantir: Deus é Deus de vitória. Deus é Deus que não deixa os filhos dele morrer na guerra. Qual que é a estratégia, Michele, de eu passar na batalha? Adore ao Senhor. Como que eu faço para romper o segundo céu? Persista em oração. Não está conseguindo orar? Continua. Não está conseguindo adorar? Persevera. Não está conseguindo buscar? Lê sem vontade mesmo. Eu não tenho vontade de ler a palavra. Você não tem vontade de fazer um monte de coisa e faz. Eu tenho certeza que tem gente que levanta aqui, assim como eu também já tive, que eu não vou ser hipócrita, que eu não queria levantar para trabalhar, mas eu era obrigada a levantar para trabalhar. Eu não quero ir, Jesus, mas eu preciso. Então faz sem vontade mesmo. Porque vai chegar uma hora em que você vai fazer por amor e não por obrigação. Vai chegar uma hora que as fortalezas demoníacas vão ser destronadas e você vai buscar a presença de Deus porque você ama e não porque você é uma obrigação diária. Só que isso só é quebrado se você rompe, se você quebra a esfera aqui do segundo céu. Tá cheio de gente que está parado na dimensão espiritual da batalha. Entenda algo. Tudo tem um porquê e um para quê. Michele, por que a minha vida é batalha atrás de batalha, é peleja atrás de peleja? Deus está te forjando. Deus está te capacitando. Deus está te tornando com estruturas mais fortes. Deus está fazendo com que se crie estruturas em você para que você passe por qualquer tipo de adversidade, porque Ele vai te usar lá na frente. Existem pessoas que os níveis de batalha são diferentes de outras. Tem gente que é batalha de enfermidade, tem gente que é batalha financeira. É onde Deus vai te usar, é onde Deus vai te aprimorar, é onde Deus vai falar: eis que aqui você vai ser uma referência. Só que para isso acontecer, eu e você, a gente tem que ser o quê? Perseverante e romper o segundo céu. E romper a dificuldade. O nosso objetivo qual é? O nosso objetivo de vida é encontrar Cristo. Nós encontramos em espírito. Amém? Mas chegará o dia em que nós nos vamos encontrar em corpo. Nós vamos poder vê-lo. Nós vamos poder assentar com ele. Nós vamos poder abraçar. Nós vamos poder falar: Jesus, eu te amo. Só que para isso acontecer, a gente precisa romper. E isso pode acontecer agora, antes dele voltar, tendo comunhão com ele todos os dias. Rompendo a batalha do mundo espiritual todos os dias. E como que a gente rompe? Adorando, perseverando, passando o tempo com Deus. Cantando a música do irmão Lázaro. Eu vou passando pela prova dando glória a Deus. Glória a Deus. Tô doente, glória a Deus. Glória a Deus. Tô passando por dificuldade, glória a Deus, porque aqui o Senhor vai manifestar o teu poder. Pai, tá faltando as coisas, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, o meu marido tá, glória a Deus, Jesus, porque ali vai ter a oportunidade de se manifestar o poder, do seu poder sobre a vida dele, e todos vão ver que o Senhor é Deus através da vida dele. Glória a Deus. O problema é que a gente passa por dificuldade e fica: ai, como é difícil. Tá tudo bem, irmão? Não, não tá não, tô na prova. Ai, tá na prova. Gente,
Glória a Deus que está na prova. Tudo acontece para que o nome do Senhor seja exaltado. Para que a gente venha a ser, em nome de Jesus, capacitado. Deixa eu falar algo aqui. Isso daqui talvez vai chocar. Se você não consegue passar por um momento de tribulação que está dentro da tua casa, você acha que vai conseguir passar pela grande tribulação? Quando o anticristo estiver aqui? Você vai conseguir dar de frente com os capirotos? Porque deixa eu te falar, esses demoninhos que estão aqui é fichinha. A palavra fala que os demônios piores, eles ainda vão ser liberados, e já começou. A nossa luta não vai ser mais contra Pombagira, contra Exu, não vai. A nossa luta vai ser direta contra o principado e potestade. Então, irmão, então, irmã, se você está vendo que você está fraco na fé, eu te aconselho, em nome de Cristo Jesus, a jejuar e pedir para o Senhor fortificar o teu espírito para que você tenha a estrutura espiritual para suportar os grandes dias, os finais dos dias, os finais dos tempos, porque senão você não vai suportar. E aí é o que acontece lá na palavra, que no Novo Testamento, que o Senhor diz o quê? Que muitos vão apostatar da fé. E por que vai apostatar da fé? Porque não vai suportar o processo. Então entenda que tudo que eu e você estamos passando aqui, nós estamos sendo forjados para o grande dia. Se você não consegue falar não para pecado agora, como que você vai falar não para o anticristo? Quando você vê que só vai poder ter alimento se você se prostrar a ele. Ou você aprende a confiar agora, ou na hora da prova não tem para onde você recorrer. Ou você aprende a lição enquanto você está na sala de aula, porque no dia que o senhor vir, no dia que o professor vai lá e aplicar a prova, você não é prova com consulta. Entendeu o que o Senhor está fazendo comigo e com você? Você está entendendo o porquê de tanta prova? Você está entendendo o porquê de tanto trabalho, o porquê de tanto labor? A gente precisa sair desse parque de diversão. A gente precisa sair desse negócio de ir para a igreja só para ir lá e comer o lanche do final, do culto, de marcar para ir para cinema. Ei, acorda, igreja, é hora de lutar, é hora de orar, é hora de criar estrutura, porque o final está chegando. E quem não fizer a lição de casa aqui vai ser reprovado no grande dia, porque não vai ter direito à consulta, porque o Senhor está deixando o manual para você ser aprovado aqui. Só que tem cheio de gente que não quer passar pelo manual, porque dá trabalho fazer lição de casa. Porque eu tenho muita coisa para fazer. Porque eu tenho que cuidar da minha casa, porque eu tenho que cuidar da minha família, porque eu tenho... Gente, em nome de Jesus, qual é a tua prioridade? A palavra diz do Senhor, a palavra do Senhor diz o quê? Tolo, ainda hoje vão buscar a tua alma. E aí eu vou dizer uma coisa que eu costumo dizer para as minhas filhas, quando elas estão meio querendo sair assim. Se Jesus voltar hoje, você vai ou você fica? Esquece tribulação. Eu estou falando se hoje for o seu último dia de vida. Se hoje o Senhor pegar e falar assim, virar para mim, Michele, eis que hoje eu vou tirar o fôlego de vida de você, eu vou te levar. Eu vou ver a face de Deus ou não? William, você vai ver a face de Deus ou não? Sara, filha do rei, você vai estar na presença ou não? Não, Senhor, porque eu estava preocupado em pagar minhas contas. Não, Senhor, porque eu estava preocupado com o meu casamento. E o seu casamento com o noivo? E a sua e você que é noiva? Como que tá a sua aliança com o Cordeiro? Ou você está fazendo aliança com as coisas deste mundo? Deixa eu te falar, o teu carro não vai caber no teu caixão. A tua casa não vai caber no teu caixão. Pode até trazer confusão porque vão querer o que é teu de herança. Mas e a tua herança? Povo de Deus, não é tempo mais de brincar. Não é tempo mais. Não é. E eu sinto uma tristeza muito grande em falar isso, porque eu sei que é a tristeza do Espírito Santo de Deus. Porque o povo está brincando de ser crente. Porque o povo está brincando de servir a Deus. Porque o povo não entendeu o tamanho do amor e da obra da cruz. Porque o povo acha que Jesus foi obrigado a fazer aquilo. Ele não foi obrigado, ele fez por amor.
E ele também não quer que você faça nada obrigado, ele quer que você faça porque você ama, porque ele te ama. E você ama ele. Ele está dando oportunidades. Ai, mas desde quando a minha bisavó era viva, que eu escuto que ele vai voltar e ele nunca volta. Porque ele quer que o maior número de pessoas se arrependam e venham para ele por amor. Simplesmente por quem ele é. E não por aquilo que ele pode te dar e não pela salvação. Então, em nome de Jesus, para de brincar. Pega esse momento de dificuldade que eu e você e que todos nós passamos e pega como arma para falar, eu vou para cima, Jesus. Eu não sei se alguém aqui já teve esse tipo de visão, mas o Senhor já me mostrou. O Senhor já me mostrou eu em meio a um exército marchando com ele no grande dia, na guerra. Eu sei que tem pessoas, nem todo mundo foi chamado para esse nível de batalha, nem todo mundo foi chamado para estar dentro da guerra, mas a minha vida clama, o meu espírito suspira em fazer com que a noiva seja restaurada, em fazer com que a noiva seja liberta, curada, para que as bodas do Cordeiro aconteçam. Eu sei que ninguém tem o mesmo chamado que o meu, mas eu não posso ficar de braços cruzados e ver Satanás destruindo o corpo de Cristo. É muito egoísmo. É eu querer que somente a minha casa seja salva, é eu querer que somente os meus filhos sejam salvos. E a obra da cruz não diz respeito a isso. Entenda. Eu não estou falando para você amar a batalha espiritual. Eu não estou falando para você ir e começar a entrar em guerra contra principados e potestades, mas eu estou falando para você guerrear pela sua própria vida. Entenda, povo de Deus, nós estamos sendo forjados. Se você está achando que o teu problema, meu Deus, eu não estou suportando, desculpa, você não vai suportar no grande dia. Quando o anticristo se instaurar, quando as coisas começarem a ficar pior, quando começar a ter racionamento de energia, quando começar a ter racionamento de comida, como que você vai fazer? Agora é tempo de pegar, sabe o quê? Armazenamento espiritual. Escuta o que o Senhor está dizendo aqui. É tempo de você não guardar coisas materiais, mas você deixar os seus celeiros espirituais cheios. Michele, cheio do quê? Cheio da presença, cheio da glória, cheio do poder, cheio do fogo, cheio da unção, cheio do Espírito Santo de Deus transbordando. Porque vai chegar tempo, povo de Deus, em que as igrejas vão ser fechadas e você vai ter mantimento espiritual para aqueles que não tiveram a oportunidade de encontrar Jesus antes do grande dia da tribulação das dores. Então, se eu fosse você, eu agarrava essa oportunidade. Se eu fosse você, eu não ficava murmurando pelos cantos, porque deixa eu te falar, por mais difícil que esteja a sua situação, vai ficar pior. Por mais difícil que esteja a minha situação, vai ficar pior. Vocês não têm noção do tanto de capeta que já foi liberado sobre a face da terra, e é apenas o início das dores. Se vocês estavam vendo pessoas se comportando como animal, se comportando sei lá como, vocês vão ver daqui para frente o que vai acontecer. Isto se o povo não mudar, né? Porque a estratégia de Satanás é o quê? Fazer com que não haja mais ser humano na face da terra. Porque agora, nem vida, não é para ter vida. Tudo que, entenda algo. Olha o que o Espírito Santo está trazendo aqui. Tudo que tem fôlego de vida, louve ao Senhor. A palavra do Senhor diz que tudo que tem fôlego de vida, louva ao Senhor. Amém? A criação, os animais, eu, você, a vegetação. O que Satanás está fazendo? Até cachorro, robô tem. Já começou com as plantas artificiais. Há muito tempo atrás, surgiu as plantas artificiais. Uma planta artificial não louva ao Senhor. Aí agora começou o quê? Os robôs. Exatamente. Aí tem os robôs. Aí os robôs agora
né? É cachorro. Então, já está aqui no Brasil. Vai lá no Morro da Rocinha, porque é um instrumento para pegar bandido, mas, gente, tem coisa espiritual por detrás e ninguém está vendo. Aí agora, né? Nem criança o povo quer ter mais. Por que o povo não quer ter mais? Porque agora virou uma febre dos bebês reborn. Eu acho lindo. Eu tenho vontade de ter os bebês reborn e de mandar fazer com o rostinho dos meus filhos para deixar ali quando eles eram bebezinhos. Mas tem gente que está fazendo evento e fala com a boneca como se fosse uma criança. Então, esse espírito demoníaco que veio sobre o feminismo, que faz com que o meu corpo, minhas regras, eu não tenho filho. Gente, você acha mesmo que a mulherada, principalmente essas que gostam, né? Gente, você acha que as mulheres vão querer ter filho, sendo que você pode fazer uma boneca? Gente, a boneca agora até pisca. A boneca até. Gente, eu já peguei. É real. Parece uma criança de verdade. Tem peso de criança de verdade. Essas bebê reborn, literalmente. Gente, eu não sei quem foi que teve essa ideia. O meu marido, ele não gosta. Mas eu tenho vontade de ter. Mas eu tenho os meus filhos. Agora, o povo, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, qual que é a estratégia de Satanás? Fazer com que tudo que tem vida não tenha mais. É original pelo artificial. É trocar o original pelo artificial. As vias de prazer foram alteradas. Não é mais mulher com homem, é homem com homem, mulher com mulher, mulher com animal. Ai, não posso nem estar falando. Gente, então, em nome de Jesus, é tempo da gente acordar, é tempo da gente despertar. Deus ainda está dando tempo. Deus está dando tempo. Mas eu escutei o Senhor dizendo ano passado: a taça da minha ira vai se derramar. A taça da minha ira vai se derramar. Leve os meus filhos ao arrependimento, porque eu estou para derramar a taça da minha ira. E deixa eu falar, a taça da ira do Senhor. Eu não queria estar debaixo. Então, povo de Deus, a gente precisa, em nome de Jesus. O caminho da gente ter a plena felicidade está nas minhas mãos e nas tuas mãos. A gente só não vive se a gente não quiser. Amém? Versículo 15. Entretanto, foi somente aos teus antepassados que o Eterno dedicou particular afeição e os amou. E depois deles escolheu dentre todos os povos a sua descendência. Vós próprios, como podeis constatar até o dia de hoje. Circuncidai, pois, o vosso coração espiritual, retirando toda a obstrução carnal, e deixai de ser insubmissos e teimosos. Pois Yahvé, o vosso Deus, é o Deus dos deuses e soberano dos soberanos, o único e grandioso Deus, poderoso, temível, que não age com parcialidade. Deus não é parcial. Amém? Nem aceita presentes e ofertas para torcer a justiça. Não tem como comprar o Senhor. Não tem como. Com ele é 8 ou 80, ou é certo ou é errado. Não adianta ir lá e fazer oferenda, não adianta ir lá e fazer isso e aquilo outro, para ele passar a mão no teu pecado. Isso acontece lá com os capeta lá. Isso acontece com eles. Se você for lá e pagar um dinheiro, se você for lá e levar as oferendas, eles fazem. Deus não trabalha por barganha. Ele age por justiça. Amém? Então a gente precisa entender algo, povo de Deus. Essa parte do capítulo 10 de Deuteronômio, ela é muito forte. Se eu fosse você, eu meditava até o Senhor tirar as escamas que possam existir dentro de mim e dentro de você ainda. Porque é tempo do Senhor, amém? Em nome de Jesus, retirar toda a obstrução carnal e deixar de ser insubmisso e teimoso. Porque às vezes a gente age com insubmissão. Às vezes a gente é teimoso. Deuteronômio 10, versículo 16. Eu li o 16 e o 17.
Agora o 18. Ele defende... Deixa eu só liberar aqui, peraí, gente. Ai, Jesus. Aí, pronto. Versículo 18. Ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, provendo-lhe alimento e vestimenta. Quem que provê o vestimento e alimenta do órfão e da viúva? Quem defende? O Senhor. Então, para aqueles que ainda são governados pelo espírito de Mamon, eu declaro que caia por terra hoje. O Senhor não precisa do teu dinheiro. O Senhor, entenda algo, o Senhor quer trazer libertação em todas as áreas. Emocional, sentimental, espiritual e financeiro. Porque tá cheio de gente que é liberto sentimental, espiritual e emocional, mas no financeiro tá preso. Por quê? Porque ainda tem aquele sofisma que Satanás colocou na cabeça de que, eu não vou dar a minha oferta. Eu não vou dar a oferta para fulano. Deixa eu te falar. Jesus realmente ele não precisa do seu dinheiro. Mas ele está vendo que o teu coração está preso ao dinheiro. Então, o fato dele deixar isso daqui, que ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, provendo alimento e vestimenta, lá no Novo Testamento, ele vai usar a vida de Paulo para dizer que os nossos dízimos e ofertas são exatamente para quê? Para fazer isso daqui. Entenda? O Antigo Testamento não está separado do Novo. O que Paulo disse lá foi algo que ele estudou aos pés de Gamaliel, dizendo que os dízimos e ofertas que o Senhor já tinha dito através da boca de Moisés, era para cuidar do órfão, da viúva e do estrangeiro. É porque Deus precisa do teu dinheiro? Não, ele é dono de todo ouro e toda prata, mas ele está vendo que às vezes o teu coração, o meu coração está preso ao dinheiro. E aí a gente não cuida do órfão e da viúva, porque acha que não é obrigação. O Senhor não precisa do teu dinheiro, mas ele precisa do teu coração. E para que ele tenha o seu coração, ele vai tratar você, libertar você do espírito de Mamon, às vezes usando a sua vida para você abençoar a causa. Para você alimentar o órfão e a viúva. Para você dar condições para um missionário ir pregar a palavra. Cuidar do estrangeiro. Entenda, dízimo e oferta não tem a ver com dinheiro. Dízimos e oferta tem a ver com coração. Dízimos e ofertas têm a ver com a pessoa de Cristo reinando em você. É para te libertar você e para libertar eu de mim mesma. É para gerar um espírito, amém? De doador. Às vezes as pessoas falam, nossa, eu queria ser próspero. Como eu queria ser próspero? A minha vida financeira... Não. Às vezes o Senhor não vai permitir. Porque ele sabe que lá na frente, se ele liberar tamanha prosperidade sobre a tua vida, você vai se corromper, você vai se perder. Porque você ainda tem um pouquinho de amarra do espírito de Mamon. Ainda tem a mão mirrada. Ainda não consegue abençoar as outras vidas. Mas eu não vou dar o meu... Gente, Jesus não precisa do teu dinheiro, ele precisa do teu coração. Só que quando ele pede para você fazer uma oferta sobre uma igreja, quando ele pede para você fazer uma oferta sobre a vida de um missionário, sobre alguém, é porque ele quer gerar em você um coração abençoador. E deixa eu te falar, ele só vai dar a riqueza dele para quem se comporta como um abençoador. Ele não vai liberar semente para quem guarda a semente dentro da bolsa. Ele não vai dar semente de dinheiro, ele não vai dar semente para quem não sai para o campo para semear. O que adianta ele te dar semente e você deixar guardado para você? Se de você não vai sair outras árvores que vão se tornar outros abençoadores. Não faz sentido. Deus libera riqueza para quem tem a mão abençoadora. Deus compartilha sementes com aquele que sai para o campo para semear. Porque entendeu o princípio da palavra. Entendeu o significado de oferta, que não é sobre dinheiro. Não é sobre dinheiro, é sobre coração. Gente,
Em nome de Jesus. O dinheiro, ele não é maligno. Entenda algo. Muitos de nós fomos doutrinados dentro da igreja de que eu não posso ser rico, eu não posso aquilo, eu não posso pedir. Você pode, você deve. Porque você é filho de um rei que é dono de todo ouro e toda prata, mas onde está o teu coração? Você só não pode deixar isso te dominar. E nem deve. Mas eu tenho certeza que a partir do momento em que você sair para semear, porque às vezes o Senhor nos dá, eu já passei por isso. Às vezes o Senhor nos dá, eu não posso ser hipócrita, gente. Só que eu aprendi. Às vezes o Senhor fala, oferta tanto. A sua mão vai lá na nota para ofertar, mas você fala, não, eu tenho que pagar a conta, eu vou ofertar esse outro. A gente está sendo o quê? Teimoso. A gente não está ouvindo o coração de Deus. Aliás, a gente escutou, mas não obedeceu. Quando eu entendi isso, aí as coisas começaram a mudar. Do Senhor pegar e falar assim, dá o que você tem na conta. Eu falo, Jesus, dá o que você tem na conta. E a gente dá o que a gente tinha na conta. E aí o Senhor veio com uma bênção sobrenatural. É barganha? Não. É obediência. Eu lancei semente e eu colhi. Tá entendendo como que funciona? Não é barganha. Deus só dá semente para quem sai para semear. Deus só dá semente para quem sai para semear. Para quem vive a palavra. Vamos lá. Bom dia, Pai. Senti vontade de orar pela vida da Preta Gil. Amém, irmã. Ore. Em nome de Jesus. Vamos orar pela vida dela para que ela se arrependa, para que ela encontre Jesus e que venha a cura do Senhor, que ela tenha um encontro verdadeiro com o Senhor. Eu creio que Deus pode trazer a cura sobre a vida dela. E através desse câncer ela encontre Jesus. Amém? E ela seja um grande testemunho sobre a família dela, sobre toda essa nação. Amém? Glória a Deus. Versículo 19. Portanto, amareis o estrangeiro, porque fostes igualmente peregrinos na terra do Egito. Versículo 20. A Yahvé teu Deus temerás com amor reverente, e servirás a ele. A ele te apegarás, somente por seu santo nome jurarás. A ele deve louvar. Ele é o teu Deus. Ele realizou em teu benefício todos esses sinais portentosos, temíveis, que os teus olhos testemunhar. Ao descerem para o Egito, teus antepassados eram apenas 70 pessoas ao todo. Agora, contudo, Yahvé teu Deus te tornou tão numeroso quanto as estrelas do céu, a Israel. Amém? Glória a Deus, aleluia. A gente não vai dar tempo da gente ler o 11 hoje. Por conta da hora, já são 8h51, amém? A gente lê o 11 amanhã. Mas o que eu quero dizer aqui é, povo de Deus, que o Espírito Santo de Deus, deixa eu ver aqui. Amém. Vai com o Senhor Jesus, irmã. Amém? Em nome de Jesus, e que já dê tudo certo. Em nome de Jesus. Até amanhã. Deus abençoe. Em nome de Jesus, povo de Deus, que eu e você venhamos nos permitir ser confrontados com o Senhor. Que eu e você venhamos, em nome de Jesus, entender quais são os desígnios do Senhor sobre a nossa vida. Por que a gente está passando por tanta coisa? Para que o Senhor está permitindo tanta guerra? Ele quer nos habilitar, Ele quer nos levar para um outro patamar. Ele quer com que eu e você tenham uma visão ampliada. A gente precisa tirar aquelas coisas que, sabe, eu não sei o nome daquilo, que coloca assim e faz com que o cavalo só ande, a viseira. O Senhor quer fazer com que a viseira, as traves dos olhos caiam, cabresto também. Gente, em nome de Jesus, a gente precisa ter uma visão ampliada de tudo que acontece na nossa vida. Nem sempre as dificuldades que a gente está passando é porque a gente fez algo de errado.
Às vezes Satanás, isso aqui o Senhor está falando de uma forma muito clara, que tem pessoas que acham que estão passando por momentos de dificuldade, porque fez algo de errado, porque está no pecado. Ei, nem sempre os momentos de dificuldade, as coisas que a gente passa é porque você está no errado. É porque Deus quer te levar para um novo nível. E para a gente passar para um novo nível, a gente tem que passar por problemas, por tribulações, por momentos de dificuldade. Jesus, para passar para um novo nível, ele teve que passar no Getsemane. Jesus, para subir no novo nível, ele teve, amém? E o Senhor estava falando para você de forma específica, Leia. Eu ia dizer, o momento de dificuldade que você está passando não é porque você fez errado, não é porque você está deixando de fazer as coisas, é porque para passar para o novo nível, a gente tem que passar por alguns momentos na nossa vida. Jesus, para sentar à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, ele teve que passar por um momento do quê? De crucificação. Para ser aprovado lá e assentar à direita, e o nome dele conter todo o poder, para ele pegar a chave da vida e da morte, ele teve que levar chicotada, ele teve que levar cuspe na cara, ele teve que colocar o vinagre numa esponja que lava banheiro na boca dele, ele foi furado ali por uma lança. É para chegar no novo nível. É para aumentar a estrutura, a bagagem espiritual. Porque senão a gente não suporta. Nós não vamos suportar. Gente, eu preciso que isso fique muito bem claro. Nós não estamos mais lidando com ralé de demônio. Ralé de demônio já foi. Ralé de demônio, gente, não se preocupa tanto com inveja, não se preocupa com esses negócios, estão fazendo trabalho. Gente, desde que o mundo é mundo, se faz, oração contrária tem inveja. Se preocupa com as coisas que estão acontecendo a âmbito de pegar milhões de pessoas ao mesmo tempo. De pegar milhões de crianças ao mesmo tempo. De pegar milhões de pessoas que estão fora da presença e que estão na presença também ao mesmo tempo. Entenda, o nível de guerra mudou. E se você não mudar, você não vai suportar. Porque o que eles estão fazendo é querer fazer o quê? Mudar o mindset, mudar a tua mente, programar você, abalar tuas emoções, abalar tua estrutura espiritual, para que você diga sim para tudo. Para que você não suporte o processo e fala, tudo bem, eu me rendo. Tá, eu não vou aguentar, eu não vou suportar. Tá bom, aonde é para fazer a marca? Tá bom, eu faço a marca, eu vendo a alma, eu faço o que quiser, mas eu quero ter o meu pedaço de pão, eu quero ter a minha casa. Uma coisa que eu costumo dizer para os meus filhos, e para as minhas filhas, e às vezes, agora já entenderam, que às vezes elas falam, mas por que você jejua tanto, mãe? Eu falo, primeiro que é para mim crescer espiritualmente, que é para mim matar minha carne, para mim ser liberta de mim mesmo. E segundo, porque eu já estou me capacitando para os final do tempo, porque vai chegar um tempo que a gente não vai ter alimento, cara. E aí, você vai conseguir ficar, às vezes, 40 dias só na água? Você vai conseguir ficar 70 dias só na água? Se for necessário? Gente, tudo tem um porquê e tudo tem um para quê. Eu consigo passar. Porque eu já passei por isso. Mas e quem não está acostumado? Vai dar 3 dias, vai falar, pelo amor de Deus. Aconteceu isso na novela. Lá de Apocalipse. A mulher, a mulher do pastor, ela falou, não, eu vou fazer. Eu quero comer, tá? Eu vou me prostrar lá. E ela se vendeu ao anticristo. Porque ela queria comida. Porque ela não conseguia comprar comida. É, no Apocalipse. E aí? Mulher de pastor. Ela sabia da verdade. Ela apostatou da fé. Gente, a gente tem que pensar de uma forma, e vai acontecer, gente. Já está acontecendo. A gente precisa pensar de uma forma ampliada. Deus, ele dá estrutura, ele deixou tudo pronto aqui, tudo tem um porquê e tudo tem um para quê, gente. Nem só de pão viverá o homem.
mas de toda a palavra que provém de Deus. Então, se você se alimentar da palavra, experimenta jejuar e se alimentar da palavra. Jesus, ele te sustenta. Quando eu estava no momento eu falava, meu Deus, eu vou desfalecer, Senhor, eu ia lá, eu ceiava. E quando eu não tinha pão, e quando eu não tinha suco, eu falava, Senhor, o Senhor é o meu alimento, o Senhor é o pão vivo que desceu dos céus. Alimenta o meu espírito e mata, Pai, a fome da minha carne. Eu conseguia levar o jejum. Só que a gente tem que pedir. A gente tem que pedir. A gente, sabe o que acontece, povo de Deus? E eu vou terminar aqui e a gente vai orar. Nós somos acostumados ao comodismo. A tá tudo pronto. A gente ainda tem mentalidade, como Paulo fala, de criança. De querer leitinho. De viver de caminhos e coisas que os outros já fizeram. Que Billy Graham fez, que grandes homens de Deus fizeram. Porque ninguém quer pagar o preço de abrir o caminho. Porque ninguém quer pegar o facão e abrir a mata para passar, para viver o novo. A gente tem que mudar nossa mente, povo de Deus. É tempo da gente parar de querer coisinha prontinha, mingauzinho. Deixa eu te falar, ou você se alimenta de uma feijoada espiritual, ou você não vai suportar o processo. Ou você vai alimentar, ou você vai buscar alimento sólido, ou você não vai suportar o processo. E eu não estou profetizando, eu estou dizendo algo que é real. Não dá tempo mais da gente ficar comendo bolachinha com Nutelinha. Chega de evangelho de Nutella. Deixa de misticismo gospel. Deixa de coisa de alma. Aumenta as estruturas. Vai buscar alimento sólido. Desce na fonte. Porque capeta não está brincando. Ele não está brincando. Satanás não está brincando de Satanás. Enquanto a igreja está dormindo, ele está colocando as sacerdotisas dele, ele está colocando os sacerdotes dele para invocar legiões e legiões e legiões e legiões de potestades, de principados. E o povo se preocupando porque fizeram trabalho para o meu casamento. Porque, eu estou com inveja. Oh, meu Deus. Oh, geração que não entende. Gente, não é tempo mais de brincarmos. Não é tempo mais de ficar preocupado somente conosco. Nós fazemos parte de um corpo. O corpo sem você continua sendo corpo, mas e você? Membro, vai continuar? Vai conseguir ter vida? Você é autossuficiente que você não precisa de uma pessoa te direcionando? Quem me direciona é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia, e que seja. Mas o Senhor constituiu homens e mulheres para conduzirem outros ao arrependimento. Senão ele não tinha criado a igreja primitiva. Ele tinha falado, o Espírito Santo está aqui e cada um vai lá com o seu próprio Espírito Santo e não precisa fazer reuniões solenes. Mas não foi isso que ele falou. Jesus fazia reuniões. Paulo fazia reuniões. Pedro fazia reuniões. João fazia reuniões. Timóteo fazia reuniões. Todos os apóstolos se reuniam. Quando Paulo e Silas estavam presos, eles estavam em unidade, orando. Quando Pedro foi preso, a igreja estava clamando, não dormindo. A palavra não fala que eles estavam dormindo. A palavra fala que eles estavam adorando ao Senhor. E o Senhor enviou um anjo e libertou Pedro. Só que a igreja está dormindo, porque a igreja está cheia de gente vazia, que pensa em seus próprios problemas. Eu vou lá porque eu preciso que Deus se solucione o meu problema. Eu vou para a igreja porque eu quero resposta da minha oração. É errado? Claro que não.
Mas eu quero que você experimente a mudar a sua forma de visão. Começa a buscar as coisas de Deus. Começa a pedir para Deus arrumar as coisas dele, para você ver que automaticamente ele vai arrumar suas coisas. O problema é que a gente se cansa fazendo as nossas próprias coisas e se esquece de cuidar das coisas do Senhor. E aí a gente não tem força nem para cuidar das nossas e nem da dele. Só que eu sou um exemplo vivo de que enquanto eu cuido dos dele, ele cuida dos meus. Ah, eu sou o exemplo vivo. Porque não é fácil, povo de Deus, você deixar de ter o seu sustento para cuidar de almas. Não é fácil. Tem muita gente, eu não sei nem por que o senhor está pedindo para eu falar isso. Tem muita gente que fala assim, eu quero ser missionário. Ser missionário é você viver literalmente dependendo de Deus. Não é viver da obra. Gente, o povo confunde, eu não vivo da obra. Eu vivo daquilo que Deus me libera. Vocês acham que é fácil? É você viver literalmente da provisão de Deus, de Deus. Gente, tem pessoas que já chegaram falar para pessoas próximas, eu quero largar o meu trabalho para viver igual a Michele. Viver da obra. Coitado. Gente, quando o Senhor me disse, filha, eu escuto constantemente a voz dele falando no meu ouvido. Enquanto você cuida dos meus, eu cuido dos teus. Buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, ele falou. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então eu convido você, tira um pouco os olhos, o foco do teu problema e veja os problemas dos demais. Que você vai ver que as outras coisas que estão acontecendo com você, Deus vai se encarregar de colocar tudo no lugar. Gente, isso não é palavra de coach, não é o que eu vivo. É o meu testemunho de vida. Sabe por quê? Porque Deus quer tirar de nós o nosso egoísmo. Deus quer fazer com que a gente tenha o coração de Cristo. Deus quer fazer com que a gente tenha a visão do Senhor. Gente, Deus quer fazer com que o Senhor derrame um amor ágape verdadeiro pelas pessoas. Não por aquilo que elas podem nos dar, mas por aquilo que elas são. Porque são filhas. Porque são almas para o Senhor. Porque são almas que Satanás está querendo tragar. Porque entenda. A gente ministra porque ama. Eu já cansei de falar isso aqui. Eu poderia não fazer essa live. Eu poderia estar dormindo. Eu poderia ter falado não para o meu chamado. Quando ele falou, filha, para de trabalhar. Eu poderia ter falado não. Mas cada testemunho que eu recebo, cada palavra que eu escuto, nossa, eu estava a ponto de fazer besteira com a minha vida e eu escutei a sua live e hoje o Senhor me curou. Hoje o meu casamento foi restaurado. Nossa, eu estava sem emprego e você orou e o Senhor abriu uma porta de emprego. Gente, isso não tem preço que pague. Eu poderia muito bem não estar aqui. Mas eu faço porque Deus pediu para me fazer, porque eu amo Ele. E porque eu sei de onde Ele me tirou. E eu sei as coisas que Ele ainda vai fazer. Povo de Deus, eu não estou falando para você largar o teu trabalho, eu não estou falando para você viver o que eu vivo, porque cada um tem o seu chamado. Mas o que eu estou falando é, se permita viver aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Se permita ser um canal de bênção. Se permita querer dar um abraço em alguém. Se permita, em nome de Jesus, ser boca de Deus na vida de alguém. Se permita dar um abraço, qualquer coisa que seja, para manifestar o Cristo vivo que habita em você, porque Cristo está entalado dentro de muitas pessoas. O leão ruge dentro de tantas pessoas, mas as pessoas estão com medo de colocar o leão para rugir.
Enquanto isso, as pessoas estão morrendo, aprisionadas nos vícios, aprisionadas nas prostituições, e nós preocupados com os nossos próprios problemas. E nós preocupados com as contas que nós temos para pagar. E nós preocupados porque fulano está com inveja. E nós preocupados porque fulano... Ai, meu Deus! Meu Deus! Gente, não há mais tempo. Não há mais tempo. É tempo de termos uma metanoia. É tempo de deixarmos Jesus curar as nossas feridas. É tempo do Senhor alinhar tudo que precisa ser alinhado. E se eu fosse você, eu não perdia esse tempo. Se eu fosse você, eu debruçava a cabeça na Bíblia e comia ela de Gênesis a Apocalipse todos os dias. Porque quando chegar o dia da prova, você não vai ter direito à consulta. Ou você responde, ou você não passa. Ou você mostra que sabe o conteúdo da matéria toda, ou você não passa. Desculpa, você não vai ver a face do Senhor. Não vai. Porque nós estamos brincando de ser crentes. Nós estamos sendo egoístas. Nós não entendemos o real significado de evangelho. Jesus não morreu naquela cruz para te dar uma casa. Jesus não morreu naquela cruz para te dar a sua vida financeira igual de blogueira. Jesus não morreu naquela cruz para que você tenha o casamento. Nossa, não, Jesus morreu naquela cruz para te dar vida e vida em abundância. E para você buscar primeiramente as coisas de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Pai, eu te louvo, bendigo e exalto ao teu santo nome, Senhor. Obrigada, Pai, por este momento, Senhor, de devocional. Porque o Senhor falou, Pai, no profundo, no oculto de cada um de nós, Pai. Eu sei que essa mensagem, Senhor, chegou, Pai, como uma flecha em muitos corações. E que vai, Senhor, em nome de Jesus, trazer divisão, assim, porque é isso que a tua palavra faz. A tua palavra, ela traz a divisão entre juntas e medulas. Ela separa, Senhor, a alma da carne. Ela faz separação do espírito. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra penetre no mais profundo, no íntimo de cada homem e cada mulher aqui, Pai. Pai, que essa palavra dê frutos, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que hoje nós venhamos nos prostrar aos teus pés e te render graças, simplesmente por aquilo que o Senhor é, Pai, e não por aquilo que o Senhor possa nos dar. Que a gente tenha um entendimento, Pai, de que as tribulações e que as adversidades, elas são necessárias. Que não é sinônimo de pecado, que não é sinônimo de transgressão nem de iniquidade, mas é porque o Senhor quer nos levar a um novo patamar. É porque o Senhor quer fazer com que a gente venha, Senhor, estar no rio de águas vivas. É porque o Senhor quer que a gente repouse na sombra onipotente, Pai. Oh, Senhor, é para que a gente aprenda a descansar e saber que Tu és Deus. É para que a gente, Pai, venha ter um entendimento de quem é o Senhor de verdade. De que o Senhor é Pai. É Abba, Pai. É Paizinho querido. É Pai que cura. É Pai que restaura. É Pai que traz o alinhamento. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor visite no profundo, no oculto e no secreto cada coração, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, de encontro com cada alma, libertando, Pai, os cativos, trazendo visão aos cegos. Que cada homem e cada mulher que escutou, Senhor, esta palavra seja um instrumento, Pai, poderoso na Tua mão. Pai, que eles possam sair, Senhor, pelas nações. Que eles possam, Senhor, ser boca de Deus por onde eles colocarem as plantas dos vossos pés. Que as vozes deles se ecoem sobre esta terra. Que eles saiam, Senhor, em nome de Jesus, com as sementes que o Senhor tem liberado sobre eles. Para que mais e mais vidas sejam, Pai, tocadas e transformadas pelo Senhor. Oh, Pai, tira o egoísmo do nosso meio. Tira a altivez do espírito, Pai. Leva-nos, Senhor, a ver com os olhos, ó Pai, do Espírito e não da carne. Em nome de Jesus, Senhor, guarda eles, Pai, nesta segunda-feira. Alinha, Senhor, em nome de Jesus, as emoções.
Guarda, Senhor, os sentimentos, guarda a mente, blinda, Senhor, em nome de Jesus. Cada um deles, guarda os queridos deles, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo, Senhor, o dia deles com toda a sorte de bênçãos. Declaro portas e comportas dos céus abertas. Declaro, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que eles vão ter, Senhor, em nome de Jesus, uma segunda-feira cheia da vontade e da bondade do Senhor. Surpreenda-os. Aqueles que precisam de portas de emprego, declaro que elas estão abertas. Aqueles que precisam de cura, recebam a cura em nome de Jesus. Vai de encontro à nossa irmã, Pai, que se encontra perdida, Pai, em nome de Jesus, a Preta Gil. Pai, nós ministramos cura como corpo sobre ela. Nós clamamos pela vida dela para que ela tenha um encontro verdadeiro e genuíno. Pai, ela tem ali, Senhor, o decreto de médicos de que não tem cura. Mas quem é o dono da vida é o Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, que as fortalezas que estão sobre a vida dela, que os principados e potestades, desde geração em geração que a acompanham, sejam destronados e que ela possa ter um encontro verdadeiro e genuíno com o Senhor, para mostrar que o Senhor é Deus, que o mesmo Deus de Israel é o mesmo Deus de hoje, que destrói todas as cadeias, que cura e traz vida e vida em abundância, que é capaz de secar câncer, que é capaz de fazer um olho nascer, de fazer a orelha crescer, de surdo ouvir, de cego enxergar, de paralítico andar. Tu és o mesmo Deus. Que o teu poder recaia sobre ela onde ela estiver e sobre todos os enfermos. Que a unção de cura venha, Senhor, sobre cada um de nós. Que nós possamos ser esses instrumentos de cura. É o que eu oro, Pai, e declaro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glorificado seja exaltado em nome de Jesus. Amém.